4h03, uma ótima tarde para você. Estamos juntos mais uma vez no Falando de Vida. É comum termos dias difíceis em que não encontramos a saída para as dificuldades. E em momentos assim, pare e respire. Tente diminuir o ritmo dos pensamentos, ouvir uma boa música, ler ou rezar são atitudes bem-vindas para que o turbilhão se acalme e possamos celebrar, por fim, o retorno da paz. Falando de Vida. 4h04, estamos juntos no Falando de Vida, nesta terça-feira, dia 27 de maio de 2025. Ótima tarde para você que está em casa, você que nos acompanha também pela Rádio América, 70 anos, 107,1, nessa convergência. A nossa proposta é todos os dias estar aqui à tarde com você, trazendo um padre da Arquidiocese de Belo Horizonte e convidados especiais. E hoje, nesse novo formato de convergência, eu tenho o privilégio de ter com a gente um padre comigo que tenho certeza absoluta você vai gostar de participar, porque o papo dele é um papo aconchegante e a experiência dele com a Arquidiocese melhor ainda. E nós vamos ter um assunto muito importante, tanto para o seio da igreja quanto para a comunidade em geral. Vamos falar do vicariato para ações sociais da igreja. Não perca esse assunto de hoje e participe conosco. Padre Felipe Carvalho, da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Boa tarde, padre. Que prazer ter o senhor com a gente aqui. Sua bênção. Uma ótima tarde para o senhor também. Boa tarde, Pioto. Boa tarde a todos que estão sintonizados conosco pelas mais variadas formas dos veículos de comunicação. É uma alegria estar novamente aqui na Rede Catedral de Comunicação Católica, pela TV, pela rádio, pelo nosso YouTube, pelo nosso Instagram, falando de vida. E você é nosso convidado a estar conosco nesta tarde. E às terças-feiras em que eu aqui estiver, você tem ainda essa oportunidade de dialogar conosco pelo nosso WhatsApp, 319-9412-2179, onde você pode enviar suas perguntas, às vezes um direcionamento que está aí te angustiando. Vamos com muito carinho tentar te ajudar à luz da nossa fé católica, para que esta vida que a gente fala possa também ser vivida no seu cotidiano e na sua realidade. Prazer conhecê-lo, Pioto. Bem-vindo, André, e é uma alegria estar com vocês. Muito bem, o padre já é conhecido da casa, já deu para notar que ele tem realmente uma abrangência grande na comunicação. O programa de hoje tem como convidado o assessor social do Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese, André Luiz de Oliveira, e a gente vai falar sobre a importância dos encontros de formação que buscam fortalecer a solidariedade nas comunidades. Então nós vamos saber qual é a relação desses encontros com a cidadania cristã e vamos falar, enfim, das coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. Muito bem, Padre Felipe, André, que bom recebê-los hoje em nosso estúdio. Obrigado por estarem aqui. Tá tudo bem, Padre? Graças a Deus, tudo tranquilo. É uma alegria para nós estarmos aqui nos estúdios e também chegarmos aí no coração de tantas pessoas que nos acompanham. Bem-vindo, André. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Pioto. Obrigado, André. Muito obrigado pela presença, Padre Felipe. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, né, na Rede Catedral, participando junto com vocês e falando do trabalho do vicariato social, né, da nossa arquidiocese. Acho que para quem está nos acompanhando seria uma boa resposta nesse primeiro momento a esta pergunta: o que é o vicariato para ação social e qual a função dele no coração de nossa arquidiocese? Bom, o vicariato social, a gente chama o nome carinhoso de vicariato social, né, porque é um nome muito grande, né? O Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental. É um órgão da Arquidiocese de Belo Horizonte que busca articular esses três setores, né? O setor social, que está lá nas nossas comunidades, fazendo um trabalho com as nossas ações sociais, com as nossas pastorais sociais. A fé e política, que está dentro do setor político. E agora com a questão da Laudato Si, né? A gente só comemorou no dia 24 agora de maio os 10 anos da Laudato Si.
essa preocupação com o meio ambiente. Já era uma preocupação nossa com o meio ambiente, mas o nome, a partir de 2019, foi agregado ao vicariato para a gente ter uma ação mais voltada para a ecologia. Então, o vicariato ele busca articular esses 3 setores de forma que a gente crie uma consciência cidadã, que a gente faça com que nossas comunidades não preocupem somente com o espiritual, mas também com o próximo, né, com a sociedade e com o nosso planeta. 4h09, André. A gente vai, claro, reforçar essa questão da forma ambiental, mas eu queria explorar um pouquinho mais você e dizer da importância do vicariato no acolhimento ao ser humano, aquele que muitas vezes é desprezado pela sociedade, e a necessidade que as famílias têm de conhecerem um pouco mais o vicariato e saber das ações efetivas que o vicariato tem. A gente estava conversando em off aqui, eu te disse, eu sou prova viva do que o vicariato pode fazer para salvar a vida de uma pessoa e também de uma família inteira. Sim, o vicariato ele tem esse trabalho não só junto às comunidades, mas com o público que nos procuram lá na Rua Além Paraíba. Sim. Né? Lá nós temos a acolhida solidária, onde a gente faz esse acolhimento, entende, faz esse momento de escuta, né, que aquela família está necessitando, e muitas vezes o trabalho é voltado mesmo para essa assistência, num primeiro momento, né, de uma cesta básica, uma orientação jurídica que nós temos lá também, e com essa forma, depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a gente tenta encurtar distâncias para essas pessoas. Ou seja, ao invés de sair de um município vizinho para vir ao centro de Belo Horizonte, a gente busca atender essa pessoa lá na origem, para entender melhor qual é a real situação e do que ela realmente precisa e ser mais efetivo nesse trabalho. Padre Felipe, a importância de um organismo como o vicariato para a igreja como um todo. O vicariato ele é extremamente importante para que a gente não perca a dimensão horizontal da nossa fé, né? Corremos o risco de ficar somente na nossa relação com Deus e às vezes nos esquecer que o modo que vivemos a fé implica também num cuidado com o outro, em especial aqueles que nosso Senhor sempre amou, os mais pobres, os mais vulneráveis, aqueles que de alguma maneira necessitam do nosso amor de forma concreta. Então o vicariato ele trabalha para articular as nossas paróquias para que não perca não só a atenção àqueles que mais necessitam, mas possamos não só ficar no assistencialismo, mas ajudá-los a se promover enquanto pessoas, né? A levantar a pessoa. Exatamente. Com dignidade, né? Devolvendo a ela. Com que ela retorne à sua vida, ao seu ambiente social e ao seu ambiente familiar também, não é isso? Sim, promovendo a pessoa humana, não é? E é nesse sentido que nasce o Rearte Sol, não é, André? Articulando em rede as nossas comunidades. Então, qual a importância da rede de articulação da solidariedade, o Rearte Sol, no contexto atual de nossa arquidiocese? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. E você que está nos acompanhando pela TV Horizonte, pela Rádio América, participe. Você tem alguma dúvida sobre alguma questão da igreja? Nós temos aqui o Padre Felipe Carvalho, que vai tirar a sua dúvida, vai te orientar da melhor maneira possível. Um intervalo rápido e a gente já volta. 4h12. Quatro horas e 15 minutos, estamos de volta no Falando de Vida, hoje com o Padre Felipe Carvalho e também com o assessor especial para a questão do vicariato para ação social e política ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte. E nós estamos exatamente falando de coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. Muito bem, 4 horas e 16 minutos. Nós queremos que você participe conosco. Padre Felipe Carvalho vai tirar a sua dúvida com relação a questões da igreja, questões teologais, questões dogmáticas. Você que vive
em comunidade ou na sua casa, na sua família, tem algo incomodando você. Vamos quase ter uma direção espiritual aqui ao vivo no Falando de Vida, não é isso, padre? Isso mesmo, essa é a nossa proposta às terças-feiras, né? Poder interagir com você, ajudando os alunos da fé a crescer sempre mais na direção de nosso Senhor, né? Então, contato pelo nosso WhatsApp, para que você possa mandar a sua dúvida, preferência por texto, que nós conseguimos ler e responder de forma mais imediata. Anote aí, 319-9412-2179, para que a gente possa interagir e batermos papo juntos. E o André Luiz de Oliveira, a gente vai continuar falando com ele sobre a importância do vicariato, esse organismo da igreja, da Arquidiocese de Belo Horizonte, para ação social, política e esse ano especialmente com a questão ambiental, não é isso, André? Isso. Nós estamos esse ano mais voltados assim, para a questão ambiental, visto que nós estamos aí com a campanha da Fraternidade, que fala sobre fraternidade e ecologia integral. A gente vai para a redação da Rede Catedral de Comunicação agora com a Janaína Regiane, que vai exatamente fazer uma pergunta sobre essa questão para a gente. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, Pioto. Boa tarde a todos. Boa tarde, André. André, o Heart Sol realiza encontros com temas importantes, a questão ambiental, mas também em abril teve encontro com temática sobre o trabalho popular. E eu queria saber qual que é o sentido de se trabalhar em rede com essa temática. Boa tarde, Janaína. Essa temática ela vem, né, da questão da educação popular, né, da gente trabalhar com a realidade da comunidade, né, de forma que a gente não traga imposições para aquela comunidade fazer o trabalho. Então eles trabalham da forma que eles saibam se articular, que eles saibam ali criar consciência da necessidade de mudar aquela realidade e fazer com que a comunidade seja mais coesa e como eu posso dizer, que ela seja mais coesa e execute o trabalho com maior êxito. Muito bem, André. Tá aí, gente. O vicariato ele tem uma função social muito grande, uma abrangência também junto à arquidiocese muito grande. E, André, e com relação à institucionalidade do vicariato junto às autoridades? Isso também é trabalhado junto à prefeitura, ao Estado, ao governo federal. A gente sabe que é preciso essa ajuda, né? Sim, essa parceria existe, né? Nós temos vários projetos do poder público que a gente executa, né? Mas aí já não é diretamente o vicariato social que executa esses projetos, e sim a Providence, que é o braço jurídico do vicariato social e que executa esses projetos na área da assistência social, né, com crianças e adolescentes, com pessoas idosas e a parte da educação também, né? Então a Providence é que é esse braço jurídico e que faz esse elo da igreja com o poder público. André, estávamos no primeiro bloco falando da importância do Heart Sol, né? Talvez seja muito pertinente você explicar para quem está conosco nesse momento o que significa esta sigla, esta rede de articulação da solidariedade e como ela funciona na prática na vida das comunidades de fé. Sim, a Heart Sol, né, a rede de articulação da solidariedade, ela surgiu lá em 2016, né, com um projeto que a gente queria estar mais próximos da paróquia, das paróquias e comunidades. E a partir da Evangelii Gaudium, né, a Igreja em Saída, né, nós começamos a pensar esse projeto e ele funciona justamente para diminuir distâncias. Que anteriormente o vicariato ele era executor dessas ações. Então, como eu disse no primeiro bloco, as pessoas saíam da periferia e vinham ao centro de Belo Horizonte para conseguir algum tipo de ajuda. E aí nós pensamos que a gente precisava encurtar essas distâncias. E a partir do momento que a gente encurta a distância, a gente consegue ter uma visão melhor do sofrimento das pessoas
Então nós chegamos até as paróquias e propomos essa articulação entre as pastorais, entre os serviços sociais que são executados ali, né? E dentro dessa proposta, a gente implanta um núcleo, que a gente chama de núcleo de acolhida e articulação da solidariedade paroquial, que eles recebem essa demanda, e essa demanda é filtrada ali naquele núcleo. Se a paróquia tem condições de acolher, sanar aquela demanda, ótimo, ela vai ir acompanhando aquela família, porque o que a gente está querendo é a promoção, né, humana, a transformação social daquela família. Se ela não tem condições de atender essa família, que ela acesse a rede, contactando outras paróquias, outras comunidades que possam ajudá-la naquela demanda. A pessoa nunca fica abandonada, né? O vicariato não desiste da pessoa, não é isso? De forma alguma, né? Quando a gente fala nessa questão da promoção, nesse resgate da dignidade, a intenção é justamente essa, não deixar de fazer. E se a rede não consegue sanar aquela demanda, vamos nós, o vicariato, com a força, também contribuir para aquilo ali, para que seja atendida aquela demanda daquela família. Gente, quando a gente fala dessa demanda, nós estamos falando de problemas sociais pontuais, o abuso do álcool, são pessoas envolvidas, infelizmente, com a droga, né, com a desestabilização social, e ali a pessoa passa por todo um filtro e por pessoas competentes, como psicólogos, pedagogos, e claro, aí entra a importância da condução espiritual, né, padre? Exatamente, né? Fazemos isso não simplesmente por uma filantropia, mas para que as pessoas, a partir do nosso gesto de cuidado, descubram e encontrem-se com um amor maior, que é o amor de Cristo. É isso que nos faz também ir na direção daqueles que precisam. Um pouco que a igreja meditava no final de semana, na liturgia do domingo, né? Sim. Quem me ama guardará a minha palavra, né? Amamos o próximo e ofertamos ao próximo o nosso amor como uma demonstração do nosso amor, a nossa adesão pessoal ao amor de Cristo que nos envolveu. E assim, André, o vicariato se torna para nós essa expressão de um ponto certeiro, onde nós podemos recorrer para nos capacitar na capacidade de amar melhor. Como que o vicariato ele fortalece estas ações, não é? Tem promoção de encontros, qual a finalidade desses encontros e como quem está lá na ponta, nos núcleos de solidariedade, podem se sentir acolhidos pelo vicariato para prestar esse serviço com, vamos dizer assim, com maior profundidade, não que não sejam, né, mas com mais qualificação, com mais apoio, inclusive da parte da igreja. O vicariato ele busca estar próximo, né, dessas pessoas, desses agentes da ação social. Então, para isso, a gente precisa de formar essas pessoas, né, dar a consciência cidadã, né, não dar, né, mas estimular essa consciência cidadã. E a partir disso, a gente pensa essas formações, né, seja a formação a nível arquidiocesano, que essas geralmente acontecem lá na sede, mas também nas regiões episcopais, nas foranias, a gente vai até as paróquias também, dependendo do chamamento, né? A paróquia tem a necessidade de um determinado tema social, ou a gente entra com um assessor específico, nós mesmos da equipe vamos lá e falamos sobre o tema. Muito bem, 4h25, estamos falando exatamente sobre o vicariato para ação social, política e ambiental da Arquidiocese com o padre Felipe Carvalho. Você vai tirar a sua dúvida, pode mandar o seu WhatsApp 994 12 21 79 4h26. A gente volta à redação da Rede Catedral de Comunicação com a Janaína Regiane, agora com a informação do trânsito para você ligado aqui, você que está em casa e no rádio também, na Rádio América 70 anos. Rádio América e o trânsito. E agora é hora de atualizar em relação às informações do trânsito aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana. Olha só, ali na região central, um veículo com problema mecânico na Álvares Cabral com a Rua dos Guajajaras, né? Entre a Rua dos Guajajaras e a Rua Espírito Santo, na faixa da esquerda.
esquerda, deixa o trânsito lento por lá neste momento. E atenção aos usuários da linha 9412, conjunto Taquaril Padre Eustáquio, porque o final do ponto de ônibus ele teve uma alteração no endereço, viu? Agora ele vai ser na rua Joaquim Teixeira dos Santos, 100 metros do onde era o ponto anterior, mas é bom quem pega o ônibus, né, ficar atento em relação a isso, porque 100 metros pode fazer a diferença na hora de embarcar no final do ponto de ônibus, viu? E essa mudança já está valendo e segundo a BH Trans é para trazer maior fluidez e também segurança para os passageiros. Os itinerários e os horários continua o mesmo. Avenida Cristiano Machado, nesse momento, apresentando lentidão. Vou destacar o trecho próximo à Avenida Saramenha, no sentido centro-bairro. Rádio América e o trânsito. 4 horas e 27 minutos no Falando de Vida. Daqui a pouquinho nós voltamos depois do intervalo e com a sua participação, que é muito importante. Você que teve uma experiência com vicariato, alguém da sua família, relate pra gente no 99412-2179. Intervalo rapidinho, nós já voltamos. 4h27, uma ótima tarde para você. Quatro horas 31 minutos no Falando de Vida, hoje com André Luiz de Oliveira, ele que é o assessor episcopal para Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte, e o nosso querido padre Felipe Carvalho, que vai tirar sua dúvida daqui a pouquinho, porque nós estamos falando de vida com coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. 4 horas e 31 minutos. Nós temos aqui algumas dúvidas também para o Padre Felipe, como nós prometemos. Eu vou pegar primeiro, Padre, uma pergunta aqui de um ouvinte que mandou para a gente, o Fernando Souza Lino, do bairro da Serra. Ele quer tirar uma dúvida com o senhor. Se é possível comungar sem se confessar, se ele pode fazer a autoconfissão. Olha a dúvida dele. Primeiro, a autoconfissão não existe, né, do ponto de vista católico. Nós nos reconciliamos com o Senhor, indo ao encontro da igreja através dos seus ministros. E a comunhão expressa não só o nosso desejo de estar unidos a Cristo, mas unido a Cristo, usando a imagem que ele mesmo diz da videira, que ele é o tronco e nós somos os ramos, nos vincula enquanto igreja. Por isso, a confissão, ela nos une de novo à igreja e nos habilita a estarmos plenamente vinculados a Cristo, que é a videira. Caso aquilo que acusa a sua consciência de uma matéria grave, o que são pecados de matéria grave? São aqueles que ofendem frontalmente os 10 mandamentos. A importância da catequese, que a gente nem lembra, né, Piotr? Sim. Os 10 mandamentos é a base que norteia a nossa consciência. Aí você precisa procurar um sacerdote, se reconciliar para receber validamente a Santa Comunhão. Senão nós aumentamos o nosso pecado, porque o gesto se torna esquizofrênico, né? Ele fala por si de uma união a Cristo, enquanto na verdade eu estou separado por Ele, por algo que deliberadamente, com a minha vontade, eu acabei separando pelo meu pecado. Então, procure a confissão. Em caso de dúvida, procure um sacerdote, que ele vai pessoalmente conseguir te orientar ainda melhor. Né? Então não existe esse negócio de autoconfissão, né, Padre? Não existe, né? Infelizmente, não temos. Claro que aquilo que é de natureza muito leve, os pecadinhos, vamos dizer assim, veniais, o ato penitencial da missa nos ajuda a este exame de consciência. Porém, a reconciliação plena exige o sacramento da confissão. Agora algumas perguntas ali dos nossos internautas para o Padre Felipe Carvalho. 4h33, não tenha vergonha de fazer a sua pergunta. Se você não quiser se identificar, não precisa falar o seu nome, mas se quiser, fique à vontade. Estamos aqui com a pergunta da Lucilene França, e ela pergunta assim: Padre, sobre o que é um carisma e um carismático, onde toca a espiritualidade católica e por que isso é importante para nós em nossos tempos. Bom, Lucilene, talvez você esteja aí vinculando um pouco o carismático ao movimento Renovação Carismática Católica, né? Mas um carisma é muito maior do que isso. Carisma é um dom do Espírito Santo dado a alguém a serviço de toda a igreja. O Rearte Sol é um carisma, não é? As nossas funções na igreja são carismas, são inspiradas pelo Espírito. Ou seja, o carisma é um dom que o Espírito inspira a cada tempo, para cada momento, a fim de que todo o corpo da igreja continue vinculado a Cristo.
Quando nós falamos dos carismáticos em si, é uma expressão de fé que o Espírito Santo suscitou na igreja há mais ou menos 60 anos, né? Reavivando a fonte da espiritualidade, buscando na essência, na intimidade com a pessoa do Espírito Santo, a terceira da Trindade, né? Uma forma de conectar-se mais a Cristo. E é importante em nosso tempo porque nos vincula mais ao movimento, vamos dizer assim, né? O movimento Renovação Carismática Católica nos ajuda a ser uma porta de entrada de muitos outros que estavam afastados para o coração da igreja, né? Não é que para ser católico precisa ser carismático, mas nós não podemos ignorar que os carismas são dons que o Espírito, como distribuidor, distribui a cada tempo para o bem de todos. E a gente não pode enterrar os talentos que a gente tem, né, padre? Exatamente. Talento não nos torna melhor ou pior, eles precisam ser colocados a serviço de todos, né? E nesta diversidade, cada um com o seu, todos nós saímos edificados quando a gente tem a capacidade de servir, né? 4h35, vamos pegar mais uma pergunta? Vamos São pegar mais uma dúvidas pergunta. chegando pelo 99412-2179. Eu brinquei com o senhor no começo que esse seria quase uma direção espiritual, mas são muitas dúvidas que as pessoas têm e você tira a sua dúvida sem medo, identifique-se ou não. A gente está aqui para partilhar com você, estamos falando de vida. A Adriana Rodrigues traz um questionamento muito pertinente. Ela diz assim: eu trato há 31 anos de transtorno bipolar e tenho sessões de vazios o tempo inteiro. Isto é do coração ou é da mente? Bom, uma pergunta muito complexa para ser respondida de forma rápida, mas Adriana e a todos que estão sintonizados conosco, é bom que a gente entenda que não existe uma divisão fragmentada dentro de nós. Somos humanos. E o que nos faz ser humanos é esta mistura de mente, alma e corpo. Não podemos ignorar que o que afeta o nosso corpo implica a nossa alma, implica a nossa espiritualidade e também o nosso psicológico e vice-versa. Então, hoje parece que há uma necessidade da ciência de fragmentar-nos, né? Ah, isso é do corpo, isso é da alma. Nós somos esse todo. Claro que esse diagnóstico de transtorno bipolar afeta todas as dimensões da vida. Por isso a espiritualidade pode ser um caminho que vai te ajudar a se reconciliar com você mesma, a lidar com esta particularidade, né? Esta situação que te afeta, para que você, bem consigo mesma, possa, dentro desta realidade que te toca, não perder a comunhão com Deus, nem perder a comunhão uns com os outros. É importante que faça o acompanhamento médico, tenha o acompanhamento psicológico e também cuide do espiritual, para que essas 3 dimensões bem trabalhadas te ajude a viver em paz com Deus, com as pessoas e consigo mesmo. No Falando de Vida 4h37, padre, a última pergunta, a próxima, eu acho que vai fazer sentido para muitas pessoas que estão em casa nos acompanhando e nos ouvindo também pela Rádio América. Uma pergunta boa. A Eliana de Contagem faz uma pergunta que muita gente faz, né? Padre, faltar à missa no domingo é pecado grave e precisa confessar para voltar a comungar? A resposta formalmente é sim, não é? É pecado grave porque fere o 3º mandamento da lei de Deus, guardar os domingos e dias de preceito. Então, se fere frontalmente um mandamento, é um pecado de natureza grave. Porém, entretanto, todavia, é importante nos questionarmos, né, se nós tivermos a liberdade e a vontade o suficiente para cometer este pecado. Ou seja, eu sei que faltar à missa dia de domingo é um pecado grave, mas por motivo de saúde eu não tenho a liberdade de ir à igreja. Logo, isso não constitui uma matéria de pecado, né? Então, eu posso, a próxima missa que eu conseguir ir, comungar normalmente, porque ainda que eu tenha infringido formalmente o mandamento, eu não tive as condições necessárias para que a gravidade do pecado se imputasse na minha vida. Agora, se eu tenho condições, se foi simplesmente por um descuido da minha parte, se constitui sim uma matéria de natureza grave e por isso exige-se a reconciliação sacramental para que possa voltar a participar da comunhão eucarística. 4h39, gente, as perguntas não param. A Josiane Maia, do Buritis: padre, fiquei afastada há muito tempo da igreja, tenho vontade de voltar, preciso de uma preparação especial? Eu creio que esta preparação especial seja novamente o sacramento da confissão. Parece que hoje está em tudo o sacramento da confissão, não é? O pessoal hoje está querendo... Então,
procure um padre, não é? Confesse-se, acuse os pecados que você cometeu ao longo desse tempo afastado da igreja, e com muita caridade o sacerdote que vai te ouvir vai te orientar também um processo de reconciliação. Às vezes é um sacramento ou outro que você precisa retomar, às vezes acontece que muita gente parou na primeira Eucaristia e não buscou a confirmação. Então o padre, nesta conversa pessoal, vai te acolher. Eu acho que talvez para a gente voltar à pauta do Rearte Sol, dizer aos nossos ouvintes e espectadores, não tenha medo dos padres, né? Isso é muito Na bom. confissão nós não estamos lá para te condenar, para te julgar, para jogar um fardo moral em você. Ao contrário, primeiro tomando consciência de que nós somos pecadores, nós nos solidarizamos com vocês nos pecados, né? E estamos ali para te aproximar de Cristo, para te aproximar do amor misericordioso de Deus. Então, tirem um pouquinho esta mentalidade de eu tenho vergonha de falar isso com o padre. Eu brinco que quase nesses 5 anos meus de padre, tem que ser algo assim muito, mas muito, muito criativo para nos escandalizar ou causar em nós um espanto. Porque somos humanos, não é? Todos nós podemos, se não tomarmos cuidado, cometer coisas que nos afastam uns dos outros e de Deus. Por isso não tenha medo de nós padres não, viu? Se for necessário, procure-nos na sua paróquia, na Catedral Cristo Rei sempre tem à disposição sacerdotes, enfim, os nossos santuários, nós estamos aqui para ajudá-los a se aproximar mais de Deus. E como a confissão faz bem ao corpo e ao espírito, não é, padre? A experiência da confissão ela é muito rica. Sim, para além da graça sacramental, né, o fato de partilharmos com alguém que nos acolhe de forma amorosa e caridosa faz com que a gente se sinta reconciliado não só com Deus, mas com a nossa história e consiga prosseguir a nossa vida adiante, né? Muito bem, 19 minutos para as 5 no Falando de Vida com o Padre Felipe Carvalho, com André Luiz, que é exatamente o enviado especial do Vicariato Episcopal para Ação Social e Política Ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e já voltamos ao vivo pela TV Horizonte e Rádio América. Quinze minutos para as 5 no Falando de Vida, hoje bem gostoso, bem agradável, com André Luiz, do Vicariato aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, Vicariato Episcopal, e com o Padre Felipe Carvalho, tirando a sua dúvida, trazendo, claro, todo o conhecimento teologal dele, dos dogmas da igreja que você respeita e quer aprender um pouco mais. Nós estamos juntos para trazer na sua tarde um conforto espiritual, para que você participe conosco também. 15 minutos faltando para as 5, nós queremos continuar falando de coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. 15 minutos para as 5, o tema da entrevista de hoje trata de bases da solidariedade, tem uma relação direta com a construção da Catedral Cristo Rei, e esse é um projeto que nasceu no coração do arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que cresce a cada dia, de vários setores já funcionam na catedral, vários estão já funcionando, mas você sabe que a obra só avança por causa da sua ajuda. Aí é que está a importância da sua participação. E você também pode contribuir com esse projeto, seja concluído e o quanto antes. Essa colaboração é possível no projeto Praça das Famílias, que você consegue ligando no telefone 3269-3101, 3269-3101. A Praça das Famílias é para você, é para a comunidade, é para a sua família. É um projeto da Arquidiocese de Belo Horizonte que vai trazer muito conforto espiritual e com certeza um visual lindo para a capital, porque ela merece. Participe conosco, seja bem-vindo à Catedral Cristo Rei e à Praça das Famílias. 13 minutos para as 5. Nós vamos aproveitar esse minutinho final e responder mais uma pergunta de um participante conosco aqui no Falando de Vida. Padre. É a pergunta da Lucilene França. Ela pergunta: degradar o meio ambiente também é pecado. O que fazer com a falta de cuidado com a casa comum?
de fato, né, as pessoas perderam a noção que o pecado é tudo aquilo que fere a relação com Deus, com o outro e conosco mesmo. A degradação do meio ambiente põe em xeque a dignidade da vida humana. Por isso, a proporção da falta de cuidado, da ofensa à casa comum, aumenta a gravidade do pecado. Não é? O que fazer? Bom, nós não podemos fazer pelo outro, mas nós podemos fazer a nossa parte. O que depende de nós, nós precisamos cuidar do nosso ambiente, onde nós estamos. Eu costumo dizer lá na paróquia, começando cuidando da própria casa, já é um grande cuidado com a casa comum, né? Deixando com que a gente mude hábitos, economizando água, energia elétrica, colocando os lixos no lugar certo, separando o lixo, né? Isso é um grande cuidado e fala do nosso cuidado para com Deus. Aí vão dizer assim, padre, mas isso é tão pouco, não é? É, mas aí termino com aquela frase de Santa Teresa de Calcutá que diz: o bem que eu faço é apenas uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. Sim, a gente não vai conseguir mudar os grandes problemas climáticos, mas nós podemos, na nossa dimensão de fé, testemunhá-la no cuidado naquilo que está ao nosso redor, economizando, cuidando, dando prioridade para o que é sustentável, e assim a gente faz a nossa parte. André, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, dizer que de fato eu conheço o vicariato, tive uma experiência pessoal gratificante com o trabalho que vocês fazem lá. Eu queria que você colocasse aqui para a gente o endereço, o contato, quem quiser buscar o apoio do vicariato e também das pessoas que podem ajudar como colaboradores, né? Sim. O vicariato ele está ali na Lagoinha, na rua Além Paraíba 208. Né? Vai ser um prazer receber todos lá que quiserem conhecer o vicariato. A ajuda, quando a gente busca ajuda, a gente dá o telefone da Acolhida Solidária, que é o 3422-7141. 3422-7141. E para voluntários, a gente pede que entrem em contato com a gente pelo WhatsApp. É preciso fazer toda uma preparação para que a pessoa também se torne voluntária, não é isso? Sim. A gente tem uma conversa com essa pessoa para saber qual área, né? Porque temos ali no vicariato 14 pastorais sociais, né? Então a gente, como o padre respondeu na primeira pergunta, né? A gente quer saber qual é o carisma da pessoa para não colocar a pessoa no carisma da pastoral da criança numa pastoral carcerária. Né? Então, realmente saber qual a forma melhor que aquela pessoa vai ajudar no trabalho. Então, a gente pede que entre em contato pelo nosso site, o social.arquidiocesebh.org.br, ou então pelo WhatsApp, o 987449141. Muito bem, gente. Olha, o vicariato tem um trabalho muito importante junto à igreja e junto à sociedade. Se você não conhece, às vezes dentro da própria comunidade eclesial, digo dentro da igreja, as pessoas não têm a dimensão da importância do vicariato, né, André? Sim. O vicariato ele tem essa abrangência que a arquidiocese tem, de 28 municípios, quase 300 paróquias, 1.500 comunidades. Então a gente está nesse trabalho. É uma equipe, vamos dizer assim, que dá conta ali, é um assessor social por região episcopal, né? E a gente vai trabalhando juntamente com as comunidades para poder o trabalho ser melhor realizado. Muito obrigado, André, um grande abraço, viu? Que o vicariato continue com essa pujança, com esse trabalho de fortalecer as bases. E, padre, quando a gente visita uma fazenda terapêutica, por exemplo, né, que envolve o vicariato também, e a gente vê a importância dessa sociabilização, mas a importância também do cuidado espiritual que vocês, padres da arquidiocese, têm com o vicariato, qual é a abrangência disso, sintetizando para a gente? É uma abrangência tão profunda, Piotr, que é difícil a gente traduzir de forma rápida. Porque alcançar a dignidade de uma pessoa e transformar a vida dela de forma que ela possa se reintegrar consigo mesma, com a sua família, com as relações de forma saudável, isso tem preço universal e atemporal, né? A gente ultrapassa o limite do espaço e do tempo. Então, nós não estamos lidando simplesmente com coisas ou com
podemos medir a partir de relações financeiras ou econômicas. Nós estamos falando de salvar vidas, não é? E a salvação eterna começa com o cuidado aqui, né? Com a vivência integral e bem aqui, neste mundo, no tempo do agora. E com a experiência que vocês têm, muitas vezes não é do jeito que a gente quer consertar a pessoa, não é isso, André? Padre, a experiência que o vicariato tem, vocês, padres, com todo o carisma, já sabem exatamente como conduzir a pessoa, carregando pelas mãos até um caminho certo. Exato, né? Temos que respeitar a liberdade da pessoa e a história. Não se muda um hábito adquirido, me desculpe a expressão, porque essa expressão é teológica, não se muda um vício, que é um mau hábito adquirido da noite para o dia. É um processo. E às vezes a gente acha que a fé é uma varinha mágica que a gente encosta e ali muda tudo, né? Nem mesmo os milagres de Jesus eram assim. Às vezes os grandes milagres é o pontapé inicial de um processo de reabilitação. E isso exige tempo, exige acompanhamento, exige presença. Por isso exige também a paciência como um dom primordial para respeitar o tempo de cada coisa, a fim de que no final a colheita seja frutuosa, né? Muito bem, por isso nós estamos aqui no Falando de Vida com o Padre Felipe Carvalho, agradecendo mais uma vez a sua presença. Parabéns por estar aqui conosco, né? Sou eu que agradeço, Piotr, a oportunidade. Tenho certeza que o senhor vai estar mais vezes com a gente, e o André também, do Vicariato. Olha, o Falando de Vida quer acrescentar na sua vida, por isso nós vamos encerrando esse bloco, agradecendo a presença dos dois, e a nossa transmissão simultânea com a TV Horizonte e a Rádio América encerra aqui. Nós continuamos juntos na Rádio América e você na TV Horizonte segue com o nosso querido Assir Antão e o programa Ei Gente, 6 minutos para as 5.